Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável. O ministro da Agricultura já mandou pessoas ir ter comigo, e já vieram ter comigo fazer-me ofertas, dizerem que o que você quer, que tipo de investimento você quer fazer, tal dinheiro do Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável, porque sabem, porque ele tem consciência que o primeiro jovem político em Moçambique que desmistificou e desmoronou o maior trunfo do governo do Filipe Jacinto Nunes. Qual é o maior trunfo? O maior trunfo deste governo, a única bandeira que este governo tem, chama-se Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável. É o fundo que alimenta o famoso Sustenta. Okay. É a única coisa que eles têm para apresentar como uma bandeira de algo que eles acham que está sendo bem sucedido, que seja um grande exemplo de grande governação. O único jovem, o primeiro jovem que apresentou provas concretas, com números, com fatos, de que o Sustenta é um projeto mafioso, fui eu. E hoje, as pessoas já dão razão à notícia incrível de um acórdão do Tribunal Administrativo que condenou os gestores do Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável para o uso indevido de fundos. E esse acórdão, apesar de ser do Tribunal Administrativo, estava escondido, nunca foi apresentado em público. E a minha pergunta é, Ministério da Economia e Finanças, Tribunal Administrativo, este fundo e esta empresa que é formada pelo fundo, por que não tem auditoria? Por que não tem fiscalização? Estão calados por quê? A cumplicidade é tão grande que até o próprio Tribunal Administrativo, que parecia insuspeito, também está envolvido nisto. Um relatório do Tribunal Administrativo confirma que bancos e empresas elegíveis beneficiaram de forma ilícita de milhões, portanto, destinados aos pequenos agricultores e comerciantes emergentes, assim que é. Entre eles estão os bancos BNI e o Mozabanco na menção do SAC. O Banco de Moçambique foi, segundo o Tribunal Administrativo, uma das instituições beneficiárias do SAC do FNDS, ao encaixar 1,1 mil milhões de meticais. Do Mozabanco para a gestão da linha de crédito, violando assim o espírito do memorando assinado com o financiador. Esta transferência de 9 milhões prossegue o relatório da auditoria que em 2019 o Banco Nacional de Investimentos, mesmo não sendo elegível, beneficiou indevidamente de cerca de 94,1 mil milhões de meticais. O Banco Millennium BIM também não ficou de fora no SAC, ao encaixar 11 milhões 913 mil 362 meticais e 78 centavos. Empresas de turismo em Cabo Delgado também foram usados para suposta lavagem de dinheiro nesta operação, tendo recebido 10 milhões 298 mil 643,82 meticais. Ficou provado que o Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável, que era apresentado como o maior estandarte deste governo, não é mais do que uma muralha sinistrada. Este é o grande problema que este país tem. E mais, a forma como está sendo implementado o FNDS, como eu disse, é tudo cartilha do Banco Mundial, é o mesmo que está a acontecer no FNDS, no Sustenta, o que está acontecendo no Banco Central, que na verdade são satélites do FMI, são satélites de uma agenda típica, concreta para a África, e que esses dois, tanto o Banco Central como o Ministro da Agricultura, são utilizados justamente como instrumentos de implementação dessa agenda. É por isso que eu às vezes fico admirado, quando dizem que a oposição ou os críticos da sociedade civil são agentes da mão externa, mas olhando para os resultados e tudo quanto eu apresentei, quem são os verdadeiros agentes da mão externa? Um deles está aqui, é o Celso Correia, o outro é o governador do Banco Central. Eles são claramente, e não digo isto por qualquer politiquice, eu apresentei dados. Então, tudo isto, quando eu falava, e aproveito para dizer uma coisa que ainda vai aparecer nos próximos tempos, muito grave, que o Sustenta é um projeto de mafiosos, que o Sustenta é a máfia moçambicana que está lá dentro, diziam que eu estava a exagerar. Hoje estão a aparecer aí dados. No Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável, ainda bem, era bom você também, ministro Celso Correia, também ouvir isto, ou pelo menos passe um programa para ele ouvir isto. Este é o escândalo que há de vir nos próximos tempos. Só de salários
O Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável é um fundo público. Atenção, é um fundo público. Significa que os que trabalham para este fundo deviam ganhar como funcionários públicos. Um simples técnico de comunicação no Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável ganha $4.000. $4.000. São 240 mil meticais. O diretor, que é um dos que já veio falar comigo, ele já sabe o que vou dizer, o Yusuf Adam. Presta atenção, o Yusuf Adam, porque eu estou a dizer é certo. Se quiser, leva-me ao tribunal, que eu vou gostar. O Yusuf Adam, que é o diretor de comunicação e imagem do Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável, ganha $6.000. São 360 mil meticais. E vou dizer mais, esta gente toda que está lá, nem sequer paga os impostos devidamente. Há um relatório de auditoria que mostra que todos estes nunca pagaram impostos ao Estado como deviam pagar. Estes todos estão a dever milhões de meticais ao Estado, nem pagam impostos. E toda a gente está com a cara virada para os deputados. Um fundo público, um diretor de comunicação de um fundo público, está a receber $6.000. Ismênio Chitata, contratado para a posição de chefe operacional do Sustenta, recebeu honorários de 5,8 milhões de meticais e sonegou em impostos 1,1 milhões de meticais. Remígio Timbrini ocupou a posição de especialista em terras e dos 942 mil meticais que devia ter pago em impostos, apenas desembolsou 141 mil meticais. Segue Tânia Paco, gestora de projetos no FNDS. Recebeu em um ano cerca de $72.000. Deste montante deveria ter pago em impostos 942 mil meticais ao Estado e apenas pagou cerca de 142 mil meticais. Dânia Falcão, quadro sénior do FNDS, contratada para a função de Match Grants Unit, recebe anualmente cerca de 4,3 milhões de meticais. Esta deveria ter descontado em impostos 864 mil meticais, mas pagou apenas 129 mil meticais. Zalijat Moussa, funcionária do SGS, recebeu $60.000 do FNDS, devia ao Estado em impostos 785 mil meticais, apenas reembolsou 141 mil meticais. Tânia Matsinha foi contratada como gestora financeira e recebeu em 2021 $60.000. Deste montante deveria pagar em impostos 785 mil e apenas pagou 141 mil meticais. Por sua vez, Dalfino Hostergila foi contratado para o FNDS como assessor e recebeu $55.000 em 2021 e dos 722 mil apenas pagou 108 mil meticais em impostos. Abel Adriano Joia foi contratado como consultor, tendo recebido $42.000 em ordenados e dos 549 mil que deveria pagar em impostos, apenas pagou 82 mil meticais. Então, é isso que estão a fazer com esse país. Veja só os concursos públicos. Agora eles fizeram anúncios de concursos públicos. Uma coisa horrível. Quer dizer, para fazer um trabalho de comunicação e imagem do Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável, foram contratar uma empresa que pagam $10 milhões por ano. Não é possível. $10 milhões por ano. Os próprios extensionistas que fazem o levantamento dos dados estavam há 3 meses sem salário. Os próprios extensionistas não tinham dinheiro, não havia fundos para meterem combustível nas motorizadas. Eles faziam a manutenção das motorizadas com o seu próprio dinheiro. Metiam o combustível do seu próprio bolso. O dia que eles saírem do poder é que nós vamos perceber o buraco que eles deixaram lá. Aquilo é incrível. Aproveita de profetizar. Vocês podem se sentir muito tranquilos, satisfeitos, como quem diz que ninguém vos toca, mas eu vos garanto, não vai tardar que o caminho que o Chang seguiu, vocês também o sigam. Não será injusto nem exagerado sugerir, propor à República que se constitua uma comissão parlamentar de inquérito para averiguar o nível de gestão econômica e financeira do Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável. E, mais não disse, muito obrigado.